Quando eu li o material, eu me perguntei como que Deus, ele ouve ao mesmo tempo as diversas orações que são feitas. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma oração aqui na minha casa, consequentemente, outras pessoas também estarão. A gente vive num planeta com bilhões de pessoas e é inocente eu acreditar que no momento que eu estou orando, só eu estou orando. E aí, em alguns momentos, quando a gente tem cultos, a gente tem aquele momento da oração individual, onde cada indivíduo ao mesmo tempo faz uma oração, um pedido a Deus. E a pergunta é, como que Deus ele vai escutar e ter conhecimento de todas essas orações? E aí são milhares de orações que são feitas e como que Deus ele está presente na nossa vida e está, por exemplo, aqui presente comigo, está presente com você e com as outras pessoas. Eu sei que pode parecer que são perguntas besta, mas eu acho que todo mundo já se perguntou. Como que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo? Como que Deus escuta todo mundo ao mesmo tempo? E mesmo assim, Ele trata da minha individualidade. Ele me conhece e está presente comigo ali de uma forma individual. Pode parecer um pouco louco, mas a física quântica, ela explica isso. O meu objetivo aqui não é esgotar o tema da física quântica, mas é trazer uma analogia. E aí eu vou tentar explicar como que eu vejo essa onipresença e onisciência de Deus, beleza? Pessoas, eu peguei um livro para trazer um exemplo para vocês. Eu vou usar a física quântica e vou trazer a teoria da sobreposição. Pelo menos é a única forma que eu consigo explicar a onipresença de Deus. Como que Deus está em vários lugares ao mesmo tempo. Aproveitando e fazendo a propaganda, esse é um livro meu que eu escrevi, é o Eterno Eu Sou o que Sou, o caminho para a felicidade. Mas vamos à teoria. A teoria da sobreposição, ela vai dizer que uma partícula, e aí você imagina esse livro, ele sendo uma partícula, ele vai existir ao mesmo tempo em vários lugares e em várias posições. Ou seja, a gente vai ter esse livro, ele vai existir nesse local, dessa forma, vai existir em um outro local, dessa forma, nessa outra posição, nessa posição, nessa e nessa. Ou seja, esse livro, que seria uma partícula, ele vai existir ao mesmo tempo em vários lugares e em várias posições, nas posições possíveis. E aí quando eu vou observar, eu só consigo observar, ou ele vai se mostrar apenas em uma posição. Isso é uma teoria, depois vocês podem dar uma olhada, é a teoria da sobreposição, isso dentro da física quântica. E qual que é a relação que eu faço? Se uma partícula ela pode existir em vários lugares ao mesmo tempo, em várias posições, e isso é possível, a ciência prova isso, o mesmo acontece com Deus. Ele vai existir em vários locais ao mesmo tempo. É só para você entender qual que é a relação que eu faço da onipresença de Deus com a ciência. Pessoas, uma outra teoria seria a teoria do entrelaçamento quântico, ou seja, se eu tenho uma partícula e essa partícula ela é dividida, virando duas, ou uma partícula entra em contato com a outra, elas estarão conectadas. E aí o que eu faço nessa partícula altera essa outra, ainda que elas estejam anos-luz de distância. Por exemplo, a gente tem aqui a partícula 1, aqui na Terra comigo, e tem uma outra partícula em algum local no espaço ou em outra galáxia. Se eu mexer nessa partícula, essa aqui vai ser alterada de alguma forma. Existe uma ligação entre elas e isso acontece de forma instantânea. E aí, como que isso é uma teoria da física quântica, tá, pessoas? Não estou falando coisa da minha cabeça, não. É a teoria do entrelaçamento quântico. E aí, pessoas, a relação que eu faço dessa teoria do entrelaçamento quântico
o que eu faço em uma partícula altera a outra, né? Ou seja, existe uma ligação, e aí tem alguns teóricos que vai falar que essa informação viajaria a uma velocidade superior à velocidade da luz, e tem alguns outros que irão dizer que não seria uma viagem de informações, mas seria um dado pré-estabelecido, e aí eu já tenho um dado da outra, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas qual que é a relação que eu faço dessa teoria com o Criador? Existe uma ligação entre mim e o Criador, existe uma ligação entre você, o Criador, e entre todos nós. O pessoal que é ambientalista vai falar isso, né, que o universo ou o meio ambiente ele está conectado, e o que eu faço em determinado local altera o todo. E aí a física quântica explica isso, que seria essa ligação que existe entre as partículas, ou essa ligação que existe entre nós e o nosso Criador. Então, levando pessoas em consideração essas duas teorias, que é a teoria da sobreposição e a teoria do entrelaçamento quântico, ou seja, só finalizando, uma partícula, ela existe em vários lugares ao mesmo tempo, e além de existir em vários lugares ao mesmo tempo, existe em posições diferentes, e existe uma ligação quando essas partículas estão correlacionadas. Da mesma forma é Deus. Deus ele vai existir, ele vai ser onipresente, ele é onisciente justamente porque existe essa possibilidade. Galera, é só uma forma muito simples de tentar trazer para vocês como que eu vejo a pessoa de Deus. Deus é muito maior do que tudo isso. Ainda que eu tentasse aqui trazer outras explicações sobre a onipresença, onisciência de Deus, como que Deus ele vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como que ele tem ciência ou conhecimento dessas orações que são feitas ao mesmo tempo, e ele sabe de tudo. Ainda que eu tentasse explicar de outras formas, não seria suficiente. Tá? Deus é muito maior, né, do que a nossa capacidade de raciocinar. Só que a ideia é tentar, pelo menos, fazer uma analogia ou trazer alguns exemplos que nos mostre, nos dê possibilidade de vislumbrar pelo menos um pouco de como que Deus ele age e de como que Deus ele é grande. Tá? E aí por isso que eu trouxe essas duas teorias. Tá? Eu acho que é a única forma que eu consigo pensar e raciocinar de forma lógica sobre a grandeza de Deus. Existem essas possibilidades na física quântica, e se existe na física quântica, com certeza existe aí nesse mundo espiritual. Mas é isso, tá, galera? Deus ele está em todos os lugares, ele escuta as nossas orações ao mesmo tempo, justamente por esses motivos aí que foram expostos, beleza?